Olá, tudo bem com você? Vamos agora para uma atualização do mercado cripto e eu confesso para vocês que a coisa está começando a ficar bastante suculenta. Pessoal, nós vamos fazer uma análise do price action do Bitcoin dos últimos dias aí. Vamos começar aí do final de semana para cá, porque ele tem mostrado sim níveis aí bastante interessantes que aparentemente têm se tornado como um suporte. Mas também não podemos excluir a possibilidade que estamos ainda em zona de perigo. Estamos ainda numa zona onde uma armadilha ainda pode ser preparada para os investidores de criptomoedas. Mas confesso, que estamos a um passo de eliminar essa possibilidade. Então, nós vamos mergulhar sobre esse assunto nesse momento. Fica comigo se é algo aí que te interessa. Então, vamos pular aqui direto para o gráfico e vamos dar essa analisada e, quem sabe, chegarmos a uma conclusão juntos. Pois muito bem, o que eu tenho aqui? Aqui está o gráfico do Bitcoin, gráfico de 4 horas, pessoal. E o que eu consigo ver? Eu consigo ver que o Bitcoin tem conseguido, até o momento, com sucesso, romper aqui a sua resistência majoritária. No último vídeo, eu comentei da possibilidade da rejeição. Se ele rejeitar deste nível aqui, ó, onde nós estamos neste exato momento, vou puxar aqui para vocês, pessoal. Então, assim, precisamos ter muita atenção e cautela, tá? Este nível aqui, olha só, tá vendo? É a nossa resistência majoritária, tá? É o topo do perfil de volume, é também a retração de Fibonacci, onde é possível encontrarmos uma resistência. Se eu puxar aqui, ó, desse topo aqui, pessoal, ó, nesse fundo aqui, tá vendo? Então, olha só, qual que é a zona de possível rejeição? É a zona de 618, que é esta aqui, de 107.500, onde ele já superou, e a zona de 0,786, mais um pouco aqui acima, no 109.500. Então, o que que isso quer dizer? Quer dizer que ele está nesse momento superando a sua resistência majoritária de acordo com o perfil de volume, e esta zona aqui, entre estas duas retrações de Fibonacci, são zonas de perigo ainda, pessoal. Ó, essa zona aqui é de perigo ainda, tá? É de perigo. Preciso confessar isso para vocês. Mas só pelo motivo dele já ter superado a de 0,786, que era onde eu estava mais temeroso que acontecesse, aqui é de 107.500, já me deixa um pouco mais aliviado para uma possível continuação de alta. E essa confirmação ela se passará a ser concreta uma vez que ele supere aqui a de 0,786 e que se confirme acima da de 0,786. Tá? Então, nesse momento, existe maior probabilidade da continuação de alta. Isso é fato. Tá? Nesse momento, existe sim a maior probabilidade de continuação de alta. Por ele ter superado a de 0,6, a de 618 aqui, de 107.500, o que acontece? Por mais que ele venha, a probabilidade é a seguinte, por mais que ele venha a ser rejeitado desta linha vermelha aqui, nesse, nesse primeiro momento, pode fazer mais um passeio aqui na parte de baixo, mas eventualmente ele vai vir buscar aqui a 109.500, tá? É sim uma grande possibilidade que isso aconteça. E por mais que ele encontre dificuldade de romper essa aqui de 109.500 e faça mais um novo passeio aqui na parte de baixo,
a probabilidade continua maior para continuação da alta, tá? Então preciso trazer essa atualização aqui para vocês, porque no meu último vídeo eu fui sincero, que se o Bitcoin fechasse a vela semanal abaixo desse nível aqui, sinalizaria aí que o Bitcoin estava numa tendência bearish. E se ele fechasse acima, sinalizaria que ele estava numa tendência bullish. Então, foi isso que eu falei no vídeo passado. E a atualização desse vídeo é que, neste exato momento, o Bitcoin está rompendo esta resistência, tá, para cima. Ele agora precisa confirmar essa resistência agora como suporte. Também comentei isso no vídeo passado. Não é apenas romper, mas confirmar como suporte. O primeiro passo para essa confirmação ele já fez, que foi romper a de 618 aqui do 107.500, pelo menos no gráfico de 4 horas, já fez um reteste aqui, tá vendo? Essa vela aqui, ó, ele rompeu. A próxima vela, ela veio vendendo, retestou, foi recomprada e continuou na sua trajetória de alta. Isso é um movimento bastante bullish, pessoal. É inegável que isso é bullish, tá? Então nós ainda temos apenas mais um nível para termos 100% de certeza que a continuação será de alta. Hoje temos maior probabilidade, mas não 100% de certeza. Então, por ele já ter rompido a de 618, já se torna bastante provável. Uma vez que ele rompa de 0,786 aqui do 109.500 e torne essa resistência como suporte, as probabilidades sobem astronomicamente, me fazendo até dizer que temos sim plenas convicções que o Bitcoin vai continuar subindo, vai romper o topo dos 112 e provavelmente deve buscar aí alvos muito mais altos, tá? Então, essa atualização ela é muito necessária nesse momento, porque nós vamos começar a presenciar notícias de movimento bullish, notícias do Bitcoin não sei o que mais, não sei aquilo outro, tá? É sempre assim quando há um movimento explosivo do preço do Bitcoin, como foi esse aqui que aconteceu, né? Ele saiu aqui do 112, onde nós comentamos aqui também no canal que seria um nível de bastante resistência para ele, veio buscar a casa dos 100 mil dólares, causando aí um medo generalizado na grande maioria das pessoas. No meu grupo do Telegram, caso você não participe, o link está aí na descrição do vídeo, foi postado aí várias operações de compra, né, de longo, também nessa zona aqui, onde nós aproveitamos bastante esse movimento aqui de alta, tá? Confesso que nesse momento não estou em nenhuma operação aberta ainda, tá? Por eu não ter 100% de confirmação aqui, eu ainda prefiro aguardar para ver como que vai ser a reação do Bitcoin no decorrer dessa semana, principalmente nesse nível que nós estamos aqui, que ao meu ver é um nível de não trade. Por quê? Porque ainda há bastante incerteza e uma rejeição daqui, por alguma qualquer razão que venha a acontecer, vai ser uma rejeição bastante negativa, tá? Bastante impulsiva para o lado de baixo. Nós temos notícias positivas da negociação do Donald Trump com a China, provavelmente vai ser um acordo, os mercados estão animados, a bolsa americana está subindo, já está próxima aí de romper o seu topo histórico. Tudo isso é muito positivo e muito bom de se ver. Agora, imagine uma notícia negativa saindo nesse sentido. Vai derrubar a bolsa americana, vai derrubar o mercado de criptomoedas, tá? Então, por mais que tudo pareça estar bastante positivo, ainda precisamos ter cautela. Há maiores probabilidades de dar continuação de alta, sim, tá? De acordo com o que aconteceu no final de semana, o price action do final de semana, a recuperação em V a partir desse fundo aqui, os rompimentos desses níveis de resistência têm mostrado, sim, sinais bastante positivos. Entretanto, eu preciso ser transparente com você que me segue, que
ainda temos risco, por menor que seja, mas existe ainda risco, tá? Então, quais são os cenários que eu consigo ver aqui para o Bitcoin? Nesse exato momento, nós estamos aqui, ó, operando na casa dos 108.200. O primeiro nível que ele precisa se estabelecer acima é esse aqui, dessa linha vermelha aqui, ó, dos 108 mil. Se manteve acima dos 108 mil, ótimo, é mais um elo se fechando. O primeiro elo foi se manter acima dos 107.500. Ótimo. Segundo elo, se manter acima dos 108, dos 108 mil, tornando assim esta linha vermelha aqui, ó, do nosso perfil de volume, que era uma resistência, agora como suporte, tá? Já estamos acima, estamos nos 108.300, precisamos nos manter acima dos 108 mil. Excelente. E o último elo que precisa ser confirmado para termos a real certeza que vamos alcançar níveis acima dos 115, 120 mil no curto prazo é ele se manter agora acima dos 109.500. Então temos sim uma zona de pressão vendedora muito forte aqui, como vocês podem observar. Olha, olha só esse paredão aqui em vermelho, tá vendo? Então, esse paredão todo aqui em vermelho é sim pressão vendedora, gente, tá? Não vai ser assim um passeio no parque, o Bitcoin conseguir romper isso aqui. Mas supondo que ele consiga realizar isso aqui, por mais que tenhamos aí um ping-pong nessa zona, e se mantendo, o mais importante, se mantendo acima dos 107.500, pelo menos dos 107.500, sinalizaria sim que vai buscar o preço do topo do mercado dos 112 mil no curto prazo, tá? Ele não pode perder os 107.500, porque senão ele sinalizaria que essa busca dessa liquidez vai demorar um pouco mais, tá? Vai demorar um pouco mais. Então, o 107.500, ao meu ver, é a chave, porque foi o primeiro elo que ele precisava romper. Ele não pode perder esse primeiro elo, esse primeiro degrau, esse primeiro passo desse movimento bullish que ele precisava fazer. Tá? Então, por mais que ele possa capengar aqui nos 108 e quem sabe vir buscar aqui os 107.500, tá próximo, gente. Tá? Ele não pode perder os 107.500, que é a retração de 0,618 de Fibonacci. Ele se mantendo aqui acima, por mais que nós tenhamos aqui um ping-pong nessa zona aqui de resistência, e ele faça algo como ele está fazendo aqui agora, está rompendo aqui para cima, digamos que ele venha perder esse nível aqui, venha buscar o 107, se mantendo aqui na casa dos 107.500, pessoal, é muito positivo, tá? É muito positivo e sim indicaria essa continuação de alta, tá? E é onde provavelmente eu também vou começar aí a entrar em mais operações de longo aqui no Bitcoin, tá? Ele se mantendo acima desses níveis aqui, ok? Para vir atacar o nível dos 109.500, onde também podemos esperar ping-pong, mas se mantendo acima dos 109.500, daí todas essas dúvidas em relação a essa possível continuação de alta, elas começam a ficar no passado. Então anota esses níveis, porque eles serão extremamente importantes para você se situar durante a semana aí no price action que o Bitcoin venha apresentar. Outro ponto positivo que nós temos, tá? É esse aqui. Se eu venho para o diário, deixa eu excluir agora isso aqui, porque isso aqui é muito importante, tá? Vou começar no semanal e depois eu vou descer para o diário, porque o contexto fica mais claro dessa forma. Aqui no semanal, o que que nós tínhamos aqui no semanal, gente? Olha só. Se você olhar aqui no meu oscilador, olha, toda vez que nós temos aqui um ponto vermelho na nuvem de momento, o Bitcoin geralmente começa a cair, porque isso aqui sinaliza uma mudança de tendência. Então nós temos aqui esse ponto vermelho que aconteceu aqui no 109 mil. E o que foi que aconteceu com o preço do Bitcoin? Começou a cair,
né, e foi lá para os 74 mil. Daí nós tivemos aqui esse ponto verde, lá no fundo do poço, nos 74 mil, indicando a mudança de tendência. E o preço começou a subir. Agora, se você observar bem, olha só como é que está essa nuvem de momento aqui. Quando é que o ponto vermelho é impresso? O ponto vermelho é impresso quando essa faixa azul clara aqui, ela entra para dentro da faixa azul escura. Aí nós temos a impressão do ponto vermelho, indicando a mudança de tendência. Olha como que essa faixa azul clara começou a afinar aqui. Ela está quase entrando na nuvem azul escura, o que sinalizaria uma mudança de tendência e uma correção, tá? Mas isso ainda não aconteceu. Chegamos bem próximo, mas ainda não aconteceu. Ok. Agora, se eu venho aqui para o diário, o que foi que impulsionou da nuvem, do ponto vermelho não ser impresso no semanal? Foi exatamente esse ponto verde aqui no diário. Então, o que está tendo influência no price action do Bitcoin nesse momento é exatamente esse ponto verde aqui, que foi impresso no dia 7, ou seja, 2 dias atrás, tá? Exatamente nessa recuperação que nós tivemos aqui em V, tá? Se o Bitcoin não mostrasse essa força aqui de recuperação em V lá a partir dos 100 mil, como ele mostrou, nós não teríamos tido essa impressão desse ponto verde aqui no diário e, consequentemente, a impressão do ponto vermelho no semanal teria acontecido. Aí a coisa começaria a ficar cada vez mais preocupante para uma possível grande correção no preço do Bitcoin. Então, enquanto esse ponto verde no diário estiver em efeito, nós estamos relativamente tranquilos quanto a grandes correções no preço do Bitcoin, tá? Estaremos relativamente tranquilos. Mas entenda que no semanal a coisa já está começando a curvar para baixo, tá? Então, por mais que nós tenhamos aí uma pernada de alta, de acordo com essas nuvens de momento aqui, ela não deve ser ainda a nuvem explosiva que vai nos levar aí para patamares extremamente altos, tá? O que pode vir a acontecer é que o Bitcoin venha buscar a liquidez ali dos 116, 115, e é por aí, tá? É por aí que a coisa vai começar a reverter. Tá? Então tenha isso em mente, porque na hora de você se empolgar, porque começou a subir, romper níveis de resistência, mas não se iluda que nada sobe para sempre e nada cai para sempre. E não queira estar preso em nenhum tipo de armadilha que o mercado pode preparar para você. Tá? Então, por mais que seja sim possível esse rompimento, as indicações é que ele venha a acontecer, mas não quer dizer que o Bitcoin vai continuar subindo como um carro sem freio, tá bom? Então tenha isso em mente, que o semanal já está mostrando aqui um pouco de exaustão, tá? Um pouco de exaustão. E esse nível do diário aqui, esse gráfico do diário, com esse ponto verde aqui no diário, vai nos dar aí mais ou menos uma semana, tá bom? Uma semana até a possibilidade da impressão de um ponto vermelho venha a acontecer, indicando aí uma mudança de tendência no gráfico diário. E essa mudança de tendência no gráfico diário vai influenciar justamente o gráfico semanal aqui, que não está bonito, tá? Não está bonito. E eu ressalto isso para vocês. Por que que não está bonito, gente? Porque nós estamos, se isso acontecer, se o Bitcoin for buscar lá os níveis de 116 mil, tá? E esse gráfico semanal aqui imprimir um ponto vermelho na tendência que ele está aqui, olha só. Olha essa curvatura aqui, ó. Tá vendo? Olha essa curvatura. Por mais que ele continue subindo aqui, olha a proporção dessa curvatura. Ok. Olha só como é que foi a curvatura do gráfico semanal anterior, quando nós chegamos lá nos 109 mil. Tá vendo?
Então você tem o preço vindo buscar níveis aqui do 109, lá no final de dezembro, início de janeiro. Olha a altura da nuvem de momento, bem aqui em cima. Agora, se porventura ele vem aqui e venha buscar a liquidez do 116, por exemplo, tá? Que ele se estabeleça aqui nesses níveis e venha buscar a liquidez aqui do 116, ou quem sabe até lá do 120, não interessa. O que vai interessar é essa nuvem de momento aqui. Porque se ela não fizer um movimento mais alto do que esse aqui, ela vai estar fazendo então uma divergência bearish no gráfico semanal, pessoal. Então você precisa ter em mente que a nuvem de momento, no momento, tá? No momento da gravação desse vídeo, ela está numa amplitude de curvatura inferior à amplitude de curvatura do topo passado, do início do ano, tá? E se nós tivermos então aqui uma impressão de um ponto vermelho nessa curvatura aqui semanal aí lá para o final de semana, ou quem sabe até segunda-feira da semana que vem, que é o prazo onde esse ponto verde no diário vai continuar influenciando, entenda que se isso acontecer sem essa curvatura vir buscar patamares superiores a essa aqui, para estar em confluência com o preço, nós teremos uma divergência bearish. Porque nós teremos preço subindo, ou seja, a escada subindo no preço, né, aqui 110 e agora 116 ou 120, por exemplo. Ou seja, ascensão, topos ascendentes aqui no preço. E a nossa nuvem de momento ela precisa seguir esse padrão. Se nós chegamos até aqui nesse nível na nuvem passada, nós precisamos superar o topo da nuvem passada de momento com essa nuvem que está em construção agora. Porque isso sinalizaria que uma correção mais profunda no preço do Bitcoin não será algo plausível para o curto e médio prazo. Se nós tivermos essa curvatura na amplitude que ela está seguindo aqui, e lá para o final de semana ou início da semana que vem, um ponto vermelho aqui no semanal, com essa curvatura inferior a essa aqui, é uma divergência bearish e o preço do Bitcoin vai corrigir e vai corrigir muito, tá? Estamos falando aí da casa de 10 a 20%. É muito possível de acontecer, tá? Então tenha isso em mente, porque para você começar a pensar em fazer operações, você precisa entender para que lado é que as coisas estão caminhando para, pelo menos, o curto e médio prazo. Por mais que momentaneamente as coisas pareçam estar muito bullish, não significa que o preço vai continuar subindo, subindo, subindo sem parar, tá? Então tenha isso muito claro aí com vocês. Até o momento, tudo parece muito bom e muito positivo, mas não esqueça que a nossa nuvem de momento, que é algo que nós vamos continuar monitorando aqui no decorrer da semana, ela precisa acompanhar o movimento do preço. Porque uma nuvem de momento, o que ela significa? Ela vai mostrar a real situação do mercado. Se o mercado está ainda com uma forte tendência de alta, a nuvem de momento vai aumentando. E se essa tendência de alta ela for maior do que a tendência que foi quando ele alcançou lá os 110 mil, é o que o mercado precisa ter em convicção para mostrar que o preço vai continuar subindo no curto e médio prazo. Se a nuvem de momento for menor, significa que há menos convicção nesse pump do Bitcoin. Há menos pressão compradora nesse pump do Bitcoin. Por mais que o preço está subindo, os investidores, na sua maioria, não estão apostando que essa alta é sustentável. Por isso que a nuvem de momento pode ser, sim, inferior nessa situação. E o que ocasiona quando ela é inferior é a reversão do preço
e busca por níveis de suporte mais embaixo, tá? Então vou continuar monitorando aqui para vocês e informando aqui nos vídeos do canal sobre essa possível situação, esse cenário que pode estar vindo a acontecer, a se formar aí até o final de semana ou início da semana que vem, tá? Então fique atento ao canal, se inscreva, curta e fica ligado, porque eu aqui tento trazer para você essas informações sem emoção, sem ser tendencioso, direto ao ponto, para que você possa ter essa clareza e entender os riscos e as possibilidades do mercado de criptomoedas, tá bom? Então, nada tenho para tirar desse movimento bullish que foi feito até aqui. Agora, o que nós precisamos ter de confirmação são esses níveis que eu já informei e que essa nuvem de momento precisa se desenvolver a níveis superiores da nuvem de momento de janeiro. Sendo assim, estará tudo tranquilo e nenhuma correção maior no preço do Bitcoin se fará presente no curto prazo. Mas se isso não acontecer e essa nuvem de momento continuar se desenvolvendo em divergência, cuidado. Não seja enganado por esse pump, porque um dump gigantesco pode estar sendo preparado e esse rampante de alta nada mais foi do que uma armadilha para prender você do lado errado do movimento. Mais uma vez, tá? Então fique atento, fica ligado. Espero que esteja tudo bem aí com você. Que Deus te abençoe grandemente. Nos vemos então no próximo vídeo. Até!